Irmãos, o que eu compartilho com vocês hoje é algo que eu vivi com o Senhor, né? Isso já tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu cheguei num determinado momento até a pensar de que eu não compartilharia isso, né, com as pessoas. Mas o Senhor veio me direcionando neste dia e Ele assim me permite compartilhar isso. É algo complexo, então ouça com atenção. As coisas sobrenaturais não podem ser explicadas de forma natural. As coisas espirituais não podem ser entendidas pela carne. É loucura para o homem carnal. Então, irmãos, isso vindo daquilo que o Senhor vem falando por esses dias, né? Ele vem falando de um êxodo, de uma saída para todos de forma geral. Ele também vem falando da mente. E esse assunto é de fato sobre a mente. E recentemente eu vi uma publicação falando do cérebro, que o cérebro não sabe distinguir o que é algo real daquilo que é até imaginário. Então, irmãos, o que eu vejo? Isso é mais um leque para que seja questionado a fé. Tudo do Senhor sempre vai aparecer alguma coisa para que as pessoas comecem a questionar até o que as pessoas assim que falam que vivem por fé, até questionar se aquela pessoa de fato vive por fé. Isso é mais um leque para questionar as coisas sobrenaturais não naturais. Irmãos, nós não negamos fatos. Isso não é sobre negar fatos. Isso é sobre você viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então, se você entrou neste lugar, de que você já desprendeu totalmente de si e vive totalmente sujeito a Cristo, a sua mente está totalmente cativa a Cristo, você não vai se mover pelas coisas naturais. Você vai se mover por aquilo que o Senhor estabeleceu com você, aquilo que Ele tem com você. Então, irmãos, isso tem que estar esclarecido sobre a sua vida. Você tem que ter convicção. Você tem que estar totalmente esclarecido sobre isso, irmãos. E eu te falo porque, assim, quando eu comecei a viver de fato aquilo que o Senhor me designou a viver, pessoas foram usadas para me afrontar, para querer questionar aquilo que eu tinha da parte de Deus para viver. E o Senhor, Ele, na verdade, Ele brigou, vamos dizer assim, comigo. Ele falou assim, você vai acreditar naquilo que eu estabeleci sobre a sua vida, ou naquilo que pessoas que nem sabem o que elas vivem e têm, não me conhecem, fala. Então, aquilo foi assim, né? Foi uma voadora que o Senhor deu em mim. E entender, né, que o homem, irmãos, carnal, sempre vai limitar aquilo que é de Deus. Tem pessoas que são sem noção aí, que faz ou fala coisas? Tem. Mas a gente não pode generalizar. A gente não pode comparar as pessoas, a gente não pode enaltecer ninguém e nem desmerecer ninguém por algo específico. Eu vou dizer aqui, vamos dizer até que dos dons aqui, eu vou dar um exemplo aqui. O Senhor não me estabeleceu o que Ele me estabeleceu para exercer aqui na terra por causa de dom. Eu não sou o que eu sou, eu não faço o que eu faço por causa de dom. Ele teve um motivo, que eu sei que Ele já falou isso comigo, mas isso é entre eu e Ele. Que Ele, para Ele, assim, de fato, me estabelecer como tal, na autoridade, para eu me mover aqui na terra, aonde eu estiver, onde Ele me enviar e aonde Ele me colocar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, não importa. Então, aquilo que eu vivo com Ele, o que eu me movo e aquilo que eu exerço aqui na terra, não é por causa de dom, não é por causa de habilidade ou talento, isso é uma capacitação. Então, porque se for por causa de dom, então todo mundo é a mesma coisa, e não é. O Senhor tem coisas específicas para cada um de nós. Cada um tem uma medida. E de acordo com essa medida, ele tem uma dimensão daquilo que ele exerce. Então, irmãos, infelizmente, o homem carnal sempre vai tentar limitar aquilo que é de Deus. Porque as coisas de Deus são loucura. Aquilo que é natural. Então, você precisa tomar muito cuidado dessas coisas que você vê, dessas coisas que você acompanha,
Os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo. Nós não negamos fatos, mas você tem que ficar com aquilo que Deus disse para você, com aquilo que Ele tem com você. Aquilo que eu vivo com o Senhor, aquilo que eu compartilho com vocês, aquilo que o Senhor manifesta e faz através da minha vida, irmãos, é aquilo que Ele estabeleceu comigo, é aquilo que Ele estabeleceu com Ele. Eu não compartilho experiências de outras pessoas, de nada disso, porque foi isso que Ele estabeleceu comigo. É aquilo que eu vivo com Ele, é aquilo que eu tenho no secreto com Ele. Só eu ouvi o que eu ouvi no secreto dele. Então, se você não gosta de mim, não gosta daquilo que o Senhor faz através de mim, isso é um direito seu. Mas não nega o que eu vivo. Não altera, não modifica na minha vida. E eu falo isso com todo respeito, irmãos. Então, irmãos, não é por causa de pessoas sem noção que a gente tem que generalizar todos e passar a limitar as coisas que são de Deus. Então, irmãos, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu sou péssima com datas, por isso que eu anoto tudo. E às vezes eu esqueço de anotar a data. Então eu esqueço a data. É normal, essa sou eu. E aí, irmãos, o Senhor me levou em espírito e Ele me colocou como se fosse dentro da mente humana. E conforme eu ia andando assim, era como se eu andasse, entrasse e saísse em várias salas, algo muito complexo. Foi muito complexo, irmãos, quando o Senhor, me levou a viver isso. Eu fiquei um tempo para digerir tudo isso. Então, falando assim, parece algo até fácil, ou simples, mas não foi. Então, irmãos, eu ia andando, o Senhor ia me mostrando, como se a nossa mente tivesse várias salas e cada sala representasse tudo interligado, representasse uma área da nossa vida, as nossas emoções e tudo aquilo que interliga uma área. Então, é como se cada sala representasse uma área da nossa vida. Então, irmãos, o que acontece? Quando nós professamos que nós cremos em Cristo, mas não só, mas de fato nos desprendemos de nós para viver a vida de Cristo, a nossa mente precisa estar totalmente cativa a Cristo, para que pensamos como Ele, agirmos como Ele, e não tenha espaço para que o engano, para que a mentira e para que Satanás consiga operar. Mas uma vez que uma dessas salas, dentro da sua mente, tenha uma brecha, ou tenha algo que você precisa liberar, precisa confessar, se você não o faz, aquilo fica uma lacuna, fica, assim como nós dizemos, uma brecha. Então, o engano tem espaço para entrar, a mentira tem espaço para entrar, e Satanás, ele vai trabalhar para acessar de uma forma essa sala, esse lugar, essa área, que ele consiga se estabelecer ali. E uma vez que ele conseguir se estabelecer ali, ele vai ficar escondidinho ali, até chegar num ponto que você não vai mais saber que você vive por engano, que você vive por mentira e que Satanás está ali escondido nessa salinha. E aí ele vai passar a trabalhar para acessar as outras salas, para acessar as outras áreas e te acessar por completo, acessar a sua vida por completo e passar a ter total domínio sobre você. Então, irmãos, isso é muito complexo, Então, não é só sobre nós professarmos a nossa vida em Cristo, mas de fato nos desprender de nós, estarmos abertos e não só declarar nossa mente cativa a Cristo, mas de fato falar: Jesus, eu abro a minha mente para que ela esteja somente cativa a Ti, aos Teus pensamentos e aquilo que provém de Ti. E então, irmãos, nós estabelecemos um relacionamento com Ele, para que a palavra de Deus entre. Quando a palavra de Deus entra, e ela faz em nós, ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos molda, e assim ela acessa até esses lugares, essas salinhas, acessam até coisas que você pode já não saber,
que tem algo ali oculto, que tem algo ali escondido. Mas a palavra de Deus, quando nós estabelecemos este relacionamento direto com Ele trabalha nisso, para tirar isso, para não deixar esse espaço, para que você passe a viver uma vida de arrependimento, uma vida de fato totalmente sujeita ao senhorio de Jesus. E só haja espaço para que provém dele, assim, fluir na sua vida. Então, irmãos, nós precisamos estar muito esclarecido sobre quem nós somos em Cristo. Isso, o primeiro ponto é quem nós somos em Cristo. O segundo ponto é se sujeitar a Ele e levar a nossa mente cativa a Ele, para que somente aquilo que provém dele tenha espaço para não só operar na nossa vida, mas governar a nossa vida em todas essas salinhas, que é a nossa vida, vamos dizer assim. Então, irmãos, o Senhor me liberou a compartilhar isso, porque é algo muito sério, é algo muito complexo. E que nós precisamos ter essa consciência, o Senhor nos levando a essa consciência, para que estejamos abertos e dispostos a Ele trabalhar, a Ele nos governar por completo. Irmãos, nós estamos totalmente sujeitos a Cristo e vivermos em total dependência de Cristo, em temor, em santidade, é um privilégio e é uma honra, irmãos. Então, que você receba essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. Isso é para edificação. Eu não faço nada por mim mesmo, mas aquilo que eu estabeleci com o Senhor para viver, e assim Ele tem total liberdade de fluir na minha vida e através da minha vida. Porque eu decidi viver essa vida de arrependimento, de total sujeição, de total submissão a Ele, para Ele sempre fazer em mim e através de mim, da forma que assim o agrada. E que seja isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.